E aí, pessoalzinho do sexto, tudo bem com vocês? Essa semana vamos falar de volume do paralelepípedo, volume do cubo e unidades de capacidade. Falando sobre o paralelepípedo, gente, o paralelepípedo, como eu já comentei com vocês, é aquela caixa de sapato, sabe? Aquela caixa bem classicona, tudo. Também hoje conhecido como bloco retangular, tudo bem? Então ela não é conhecida apenas como paralelepípedo, vocês podem ouvir falar nela como bloco retangular. O paralelepípedo é considerado um sólido geométrico, pois é formado por 3 dimensões. Em razão dessa característica, possui volume, que é a quantidade de espaço que o corpo ocupa. O volume de um paralelepípedo é calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura. Comprimento multiplicado pela largura multiplicada pela altura, considerando sempre que as unidades de comprimento das dimensões sejam as mesmas, tá? Então, pessoal, o aluno pode estar dando uma olhada no livro, na página 326. Começa aí falando do paralelepípedo na 325, mas isso que eu estou falando para vocês do comprimento, largura e altura, começa na 326, tá? Quando ele fala para vocês não usarem dimensões diferentes, ele está querendo falar o seguinte: você não pode calcular o volume de um cubo que tem 10 metros de comprimento, 5 centímetros de largura e 1 quilômetro de altura. Não pode, tá? Por que não pode? Porque essas unidades são diferentes. Então, como você pode estar vendo no livro aí, que ele está dando 5 centímetros, 3 centímetros e 1 centímetro. As 3 unidades são iguais? São. As 3 são centímetros. Então, a partir desse momento, eu posso começar o meu cálculo. Caso contrário, não. Ah, professor, o que acontece se eu estou fazendo um cálculo onde o comprimento são 10 centímetros, a largura 10 centímetros e a altura é 1 metro. Você tem a opção de transformar a largura e o comprimento em metros ou transformar os metros em centímetros. Depende muito do que o exercício está pedindo. Porque se o exercício está pedindo para você falar a resposta em metros cúbicos, você vai transformar tudo em metros. Agora, se ele quiser centímetros, você tem que transformar tudo em centímetros. Então, nós estamos chegando num nível de exercício que você não vai ser, um exemplo assim, uma calculadora. Quando eu falo vai ser uma calculadora, no sentido que é só resolve. Não. Você tem que pensar. Lembra quando eu falei da divisão de números decimais com vocês? Gente, 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas se for uma viagem onde 3 pessoas vão viajar em 2 carros, não dá para dividir uma pessoa no meio, tá? Não se divide pessoa, você acaba matando ela. Então vai 2 pessoas num carro e uma no outro, vai uma em cada carro e deixa o colega lá e de ônibus. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado quando acontece isso. Eu vou transformar os metros porque fica mais fácil, porque já está tudo em centímetros. Mas daí a pergunta está pedindo a resposta em metros. Então tem que pensar antes de responder. Vários objetos possuem o formato de um paralelepípedo. Por exemplo, uma caixa, uma piscina, um aquário, entre outros. Até que nessa página, pessoal, nesse slide, eu coloquei algumas formas de paralelepípedo que nós podemos ter no nosso dia a dia, tá? Aqui foi uma caixa, tá?
pode ser a caixa, eu gosto muito de usar o exemplo caixa de sapato, mas pode ser aquela caixa que vem as cápsulas de café, pode ser a caixa que nós enviamos no correio, pode ser a caixa de chocolates. Todas usam esse padrão do paralelepípedo, tá? O tijolo é um dos exemplos clássicos também. Quem já foi em alguma cidade histórica sabe que a rua é formada de paralelepípedos, tá? Aqui do jogo de dominó, as peças do jogo de dominó formam aí paralelepípedos. E os livros formam paralelepípedos também. Deixei um exercício aqui para a gente estar resolvendo sobre o volume do paralelepípedo. Vamos tentar de novo. Deixei um exercício aqui para a gente estar resolvendo o volume do paralelepípedo. E o enunciado fala o seguinte: um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Então você tem que um lado mede 50 centímetros, o outro 20 centímetros e o outro 15 centímetros. Determine qual é o seu volume. Nós sabemos que o volume do paralelepípedo é o comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. O comprimento nós vimos que é 50 centímetros, a largura nós vimos que é 20 centímetros e a altura nós vimos que é 15 centímetros. Depois dessa verificação, nós observamos que o comprimento está em centímetros, a largura está em centímetros e a altura também está em centímetros. Não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Já estão todas as unidades certinhas. Então, agora eu vou para a parte de calcular. O comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. Então, vou fazer 50 multiplicado por 20 multiplicado por 15. Fazendo esse cálculo, eu encontro que o volume vai ser 15.000 centímetros cúbicos. Tá? Como nós já vimos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos nesse caso. Como a altura, a largura e o comprimento eram em centímetros, resposta centímetros cúbicos. Coloquei aí essa informação que eu julguei importante no livro, que está na página 326. Tá? O volume de um paralelepípedo ou bloco retangular. Então, gente, sempre que vocês ouvirem paralelepípedo ou bloco retangular, está sendo falado da mesma coisa. Pode ter exercício que fale calcule o volume do paralelepípedo ou calcule o volume do bloco retangular. É igual ao produto para quem não lembra, vamos dar uma refrescada aí na cabeça. É multiplicação do seu comprimento pela sua largura e pela sua altura. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre volume do cubo também. Até mais, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!